Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Eu Sofri. Hoje eu tenho aqui comigo uma mulher que é uma guerreira, Milka Borges. Mas ela passou aí por um momento muito difícil e muito complicado na vida dela. Aquilo que deveria ter sido só mais uma noite agradável com amigos se tornou num grande pesadelo. E tudo isso aconteceu no dia 11 de janeiro de 2020. Milka, seja muito bem-vinda e muito obrigada por abrir a sua casa para a gente. Obrigada, é uma honra ter vocês aqui. Obrigada a você, a toda a sua equipe, por realmente não deixar com que essa história morra. Nunca. As vítimas, elas são muito importantes e o nosso foco é dar voz à vítima. Ela precisa ser ouvida, as pessoas precisam conhecer essas histórias até para que a gente entenda o lado correto dessa balança. Sim. E Milka, me conta uma coisa, naquele dia 20 de janeiro de 2020, você se arrumou, era um começo de ano, né? Onde a gente está fazendo planos, né? Todo ano está começando, e você saiu para um jantar com amigos seus, é isso? Isso. Eu tenho uma imobiliária, né? Sou corretora de imóveis e estava atendendo alguns clientes num sábado e estava com uma amiga que veio da Austrália e ela falou, vamos fazer alguma coisa tal, e levei ela no aniversário de um outro amigo, que seria lá no Iulia, no restaurante do Jockey Club de São Paulo. Porque além de ser bonito, tal, era sofisticado, um lugar bonito, que frequentado aparentemente por boas pessoas. E fui, né, era umas 8h30 da noite, me arrumei, né, fomos, chegamos no lugar, tem um certo preconceito para poder entrar lá, porém já tinha um espaço já determinado, né? Fomos convidadas, então a nossa mesa já estava lá reservada. E chegando lá, sentamos, conversamos, estavam meia hora no restaurante. Exatamente, meia hora na mesa, nem levantei para nada. E a minha amiga, vamos no banheiro, vamos em outro lugar, porque esse lugar está muito barulhento. E no final da tarde, normalmente eles colocam uma música mais alta, tal, mas estava com uma música muito ruim e tal, e a gente não queria ficar lá. E a gente queria comer, almoçar, né? Jantar, na verdade. Já era tarde, já era né? tarde, 8h30, né? E não estava um bom atendimento, não estava legal. Eu falei, tá bom, vamos no banheiro e com isso a gente vai pagar. Estava com alguns amigos, os amigos iam pagar lá a conta e a gente ia. Fui no banheiro com ela, né? Acompanhando ela por ser da Austrália e tal, sempre estava ali auxiliando e assessorando, né? Quando chegou no banheiro, estava na fila, tinha 3 pessoas na nossa frente. E do lado de fora tinha ainda algumas meninas, né? Quando o banheiro do Iulia, ele é pequeno, estreito, então ficava um pedaço das pessoas para fora, outro pedaço para dentro. Com isso, eu senti uma pressão forte na porta, assim, batendo nas minhas costas, que eu estava olhando para o espelho e a porta estava atrás de mim, né? E aí a menina pegou e começou a empurrar todo mundo. Simplesmente ele entrou como um furacão dentro do banheiro, empurrando todas as pessoas. E todo mundo, tem fila, moça, tem fila. E ela, eu não pego fila, vocês não sabem com quem que vocês estão falando. E continuou empurrando as cabines, tentando, assim, ver se alguma cabine estava aberta. Só que estavam todas utilizadas, tinha fila e estavam sendo pessoas utilizadas lá. E algumas outras meninas na bancada lavando o rosto, lavando a mão, né? Lavando a mão, quer dizer. Com isso, ela vagou uma cabine. Ela empurrou a menina que estava entrando, puxou a menina para fora da cabine e utilizou a cabine. Enquanto isso, a amiga dela falava, tinha uma amiga dela com ela, falou, releva, ela está muito louca, releva. Falei, nossa, ela nem precisava, eu nem ia no banheiro, estou acompanhando minha amiga. E essa minha amiga falou, oh my God, né? Tipo, você entendeu o que aconteceu ali, porque a pessoa... agressividade. A pessoa puxou, assim, com tudo. E utilizou, provavelmente, uma droga ali, foi para isso que ela estava tão ensandecida, né? E quando ela saiu, rápido, ela já saiu empurrando também, de novo, todo mundo. E eu era a próxima da fila. Entre a parede e a porta, eu estava aqui no meio. E ela passou como um carro em cima de mim, assim. Um furacão. E eu sou uma mulher grande, né? Só levantei minha mão e falei, calma, amiga, você está muito nervosa. E ela, amiga, você não sabe com quem você está falando, sai da minha frente, já começou a me empurrar. E eu só segurei ela, né? Contive aquela insanidade dela ali. Falei, calma, você está muito nervosa e tal.
Com isso ela começou a puxar meu cabelo, arrancou meu colar, puxou, ficou tudo arranhado aqui, derrubou minha bolsa com meus celulares no chão. Ela estava segurando um copo e esse copo derrubou no meu pé, rasgou até um dos meus pés, né, do meu sapato. Meu sapato caiu nessa disputa de controlar Ela que estava muito agressiva. Eu em nenhum momento agredi ela, eu controlei aquela situação. Né, por conhecer também, se eu quisesse machucar, bater, puxar cabelo, que era o que ela estava fazendo, arranhando, puxando o cabelo. Eu segurei ela e segurei. Eu falei, calma, solta o meu cabelo, solta o meu cabelo. E a amiga dela, solta ela, todo mundo solta. Eu falei, solta meu cabelo, né? Ela falou, tá bom, vou soltar. Com isso ela soltou. Eu não acreditei que estava acontecendo aquela situação. Há meia hora no lugar, tinha trabalhado, só queria ficar em paz, sabe assim? Com isso ela saiu. Eu soltei ela saiu do banheiro. Eu fiquei acocorada no chão, pegando as minhas coisas. Foi questão de 2 minutos, assim. Ela saiu, com isso ela voltou já, com um barulhão do lado de fora. Um barulhão, só fui vendo o barulho chegando mais próximo. Quando eu vi, o segurança abriu a porta com tudo, que quase pegou no meu rosto, né? Eu estava no chão, a distância entre a porta, assim, pegou aqui, eu estava no chão, a porta quase bateu em mim, assim. Bem próxima. Bem próximo. E ele entrou com tudo. E aí, com isso, ela já ficou na frente, né, do segurança e de mim, assim. E o namorado dela chegou com tudo também. Ela teve o reflexo ali de pegar o copo da mão do namorado dela e jogar com tudo no meu rosto, no chão. Veio, estraçalhou, né? Isso aqui tudo... Cortou. Então, o copo, ele bateu e cortou. Muita gente acha que né? ela quebrou e fez assim na minha cara. Não. Ela jogou com tudo, um copo pesado. Veio como um impacto no meu rosto que eu achei que era água. Né? A princípio eu falei, nossa, a menina jogou uma água em mim, não é possível. Quando eu olhei para o chão, estava esguichando sangue. E quando eu olhei para o espelho, eu vi que minha cara estava toda pendurada, né? Ficou pendurada só por esse tris aqui. Então, abriu tipo uma flor, assim, quebraram 5 dentes, começou a esguichar sangue, hemorragia, parecia que tinha alguém morrendo lá dentro. E aí as meninas estavam dentro do banheiro, fecharam a porta para não deixar o namorado que estava mais ensandecido que ela e estava dando bicuda na porta para entrar. E as meninas segurando, uma das meninas, que é a Dani, que estava lá, ela era da área da saúde, me pegou, me colocou dentro de uma cabine, porque na hora a única reação que eu tive foi, continuar pegando minhas coisas no chão, falar, tem que resolver esse problema, não era uma água. Eu achei que era uma água, né? Quando eu vi... Você também não sabia qual era a extensão do ferimento? Não, eu fiquei simplesmente em choque, assim. Eu vi aquela situação, quando eu olhei meu rosto totalmente aberto, pendurado, carne viva, na verdade, vazou, né, de um lado para o outro, quebraram 5 dentes com a força do negócio. Os peritos depois viram que isso foi na verdade, a força, né, a profundidade, foi como se fosse uma bala mesmo, vindo, arremessou, né, de cima para baixo, veio como um pêndulo ali que estourou aqui, né. Eles tinham feito uma perícia de um caso uma semana antes, que a pessoa tinha morrido, exatamente aonde foi, mas foi uma questão de um tiro, né? Então, quando eu vi aquilo ali, né, eu fiquei em choque, eu só pude fazer o seguinte, pegar minhas coisas no chão, não chorei, não fiquei parada, e Deus me deu um raciocínio do que tinha que ser feito. Falou, pega, e aí a menina me colocou dentro da cabine, ela começou a fechar, pegou um monte de pano, papel, toalha, né? Começou a colocar no meu rosto e colocou eu dentro da cabine, porque estava todo mundo com medo do cara ainda. As meninas estavam segurando a porta. Todo mundo me viu o que aconteceu, né? Com isso, ela me falou, você tem que ir para o médico agora. Você está com um corte profundo no seu rosto. Está saindo muito sangue. E não dava conta do negócio que ela estava pondo. Com isso, eu saí da cabine para pegar mais papel, né? Ela saiu, assim, eu vi minha amiga quase morreu quando viu meu rosto daquele jeito, falou, quase desmaiou. Eu falei, fica calma, pega meu celular e vai tirar foto e filmar as pessoas. Tipo, com certeza foi Deus que me deu esse raciocínio, porque foi isso que me ajudou também a comprovar toda a situação. Inclusive identificar a agressora, né? Inclusive identificar a agressora, porque ela pegou, com isso ela começou a ir atrás da pessoa, né?
Eu lembro ainda que quando a Fernanda jogou o copo no meu rosto, ela jogou e ficou olhando pra minha cara rindo assim ainda. Falou assim, ah, te peguei, sabe? Então ali eu vi realmente o olhar do diabo mesmo, querendo acabar com a minha vida, sabe? Não sei a profundidade de quem está assistindo, de conhecimento do mundo espiritual e do mundo carnal. Eu realmente tive todas as provas naquele momento que o inimigo tentou destruir com a minha vida, através da vida dela, né? Então, quando a minha amiga começou a tirar as fotos de todo mundo, e os seguranças tentando segurar o Rodrigo, né? Que estava lá tentando bater na minha amiga para ela não filmar, e jogou o celular longe da mão dela, bateu na mão dela, agrediu ela, né? Com isso que ele agrediu pessoas que estavam vendo aquela situação, pegaram o celular, deram na mão da minha amiga e continuou e ela saiu de lá. E com isso eu consegui sair sozinha do banheiro. Não tive ajuda. Não teve ajuda nenhuma do restaurante? Nenhuma. Pelo contrário, eu estava ali, as mulheres que estavam no banheiro, que foram as testemunhas, que me ajudaram a não morrer, porque se ficasse na mão do segurança e do Rodrigo, eles iriam me matar. Por vários relatos que eu já vi, eles são totalmente imparciais a brigas que estão lá, né? Eles não ajudam, mulheres apanham lá e eles ficam calados, quietos. E a gente está falando de um restaurante que fica no Jockey Club, Sim. Um local de alto padrão na região de São Paulo. Alta etiqueta. Aposta de corrida de cavalo, que é a mais alta sociedade. Acontecendo esse nível absurdo de agressão e de violência, em nenhum momento nenhum deles parou para ir te socorrer. Não. As testemunhas falam que o relato de você ver o chão como estava, parecia que tinham matado uma pessoa lá dentro de tanto sangue que saiu. Eu sei que quando eu saí do banheiro esguichando o sangue, foi a maior humilhação da minha vida, passando por toda a alta sociedade de São Paulo e do Brasil, vendo minha cara estraçalhada e eu andando e pingando o sangue no restaurante inteiro, até do lado de fora, sozinha, todo esse momento. E eu estava fugindo dos seguranças, na verdade, né? Com isso, a minha amiga conseguiu, né? Avisaram para os meus amigos que estavam na mesa que tinha acontecido comigo. Falaram assim, sua amiga está machucada, ela saiu andando e tal. Aí eles tentaram sair, mas não podia, porque não pagaram a conta, né? Tinham que pagar a conta, então eu fiquei lá do lado de fora sozinha, em choque, tentando ligar para 190, para ambulância, delegacia, nada. Nessas horas ninguém te ajuda. E acho que Deus permitiu eu passar por todas essas etapas para ver o quanto 99,9% da humanidade, principalmente do Brasil, não tem acesso e assessoria a nada, sabe? E eu passei por tudo isso. E quando um dos meus amigos conseguiu sair, ele tirou a roupa e tapou o meu rosto, né? Falou, levanta o rosto. Fico desesperado ali, e todo mundo tentando ligar para o 90, aguardando ainda um dos amigos que estavam lá pagando a conta, porque ele era o que estava de carro. E eu sentada naquela sarjeta ali na frente do jockey, pessoas passavam lá com seu Porsche, com sua... Ninguém Não, as pessoas riam da minha cara. Ali você vê que você é um trapo sem valor nenhum. E como a humanidade né? Pessoas horríveis mesmo. Mas é aquela coisa, né? Prestar solidariedade a uma pessoa que está em perigo, tinha acabado de sofrer uma violência. Sim. É o mínimo, você faz e pergunta, como eu posso te ajudar? Não passavam os carros assim, viam eu com aquela cara, né, com coisas no rosto, né? Porque não ficou exposto, né? E quando meu amigo conseguiu sair, isso depois de 20 minutos ainda que eu estava lá fora, não teve assessoria de ninguém a vir me ajudar, nada. Não tinha bombeiro, né? Diz que estabelecimentos com mais de 100, de 500 pessoas tem que ter, né, bombeiro fixo. Então, não só o Jockey, que comporta toda aquela estrutura, com vários restaurantes, porque tem 2 restaurantes lá, e só no Yulia tinha mais de 500 pessoas, eu acho. Então, não tinha, né? Não tive um assessor, nada. Aí, com isso, meu amigo conseguiu sair, falou, vou te levar pro médico, vamos resolver isso, não sei o quê. Aí eu falei, me leva para Barueri, que é a cidade onde eu moro. Lá eu conheço as pessoas, me leva para o hospital, Sameb e tal, porque Barueri é uma das
cidades mais estruturadas, né? Lógico. Mesmo que foi público, eu não tinha plano de saúde. Então eu fui parar na emergência do SAMEB. Na emergência do SAMEB, Deus me deu realmente toda a estrutura ali para me salvarem, porque 5 minutos antes, quando eu fiquei sabendo, tinha uma senhora já com a mão mais fragilizada para poder fazer o meu rosto daquele jeito. Deus colocou um médico que ele não... Depois que eu fui procurar lá, eu não achei mais. Acho que com certeza algum anjo, ninguém sabe isso do cara. E o cara era um cardiologista que fez minha sutura, foram mais de 90 pontos, interno e externo, e fez tudo por dentro, sabe, linkou, né, foi fazendo. Eu falei, Deus vai conduzir suas mãos, e ali eu me vi toda vez que eu fecho os olhos, isso eu tô contando bem rápido e friamente, né, tentando não me emocionar, porque isso foi um dos pontos que mais eu vi a mão de Deus mesmo, sabe, de tipo... Porque eu só orava, falava, Senhor, me perdoa, me ajuda nisso, põe teus anjos aqui, conduz a mão dele. E eu vi aquele lençol no meu rosto e ele veio, foi mais de 1h30 de cirurgia. E quando eu saí daquela situação, que eu levantei, ele fechou, né? E quando fechou, começou a sair por dentro a hemorragia. Então começou a sair os glóbulos de sangue forte, assim, ó. Falei, você deixou alguma gás na minha boca? Não. Aí ele, com isso, viu que o negócio piorou e aí precisava chamar bucomaxilo ou um crâniofacial, que era o especialista para mexer no meu rosto. E não tinha no médico, né? Sábado, 9h30 da noite, não tinha especialista nenhum. Me deixaram lá no corredor do hospital, não tinha ar-condicionado, infecção, um monte de coisa. Teve risco de eu pegar uma infecção e dar uma parada cardíaca, que eu fiquei lá mais 16 horas aguardando ser liberada para poder sair de lá, porque eu poderia ir para um particular, mas eles não deixavam. E se eu não esperasse eles falarem para eu ir, eles não iam me dar a assessoria, né, que eu fui lá, eu não ia me comprovante que eu fui lá. Ainda tinha essa, né, porque eu precisava disso para ir para uma delegacia. E aí que eu consegui só no dia seguinte, 4 horas da tarde, saí do hospital com a cara desse tamanho. Com muita dor. Com muita dor, sendo tratada com nada. Falando, então, você não conhece ninguém, não interessa quem você conhece, nada. Na hora que você mais precisa, quem você pode contar é com Deus. É só isso que eu posso falar. E quando eu saí do hospital, eu fui direto para o ML e para a delegacia primeiro, né, lá no Morumbi. Eles falaram, sempre acontece essas coisas lá no Jockey. Outra semana passada morreu um lá, não sei o quê. Isso você ouviu na delegacia? Na delegacia. Ou seja, era uma coisa muito costumeira. Só que ninguém abre a boca, né? E justamente eles abafam todo o caso ali, porque você está falando de Jockey Clube de São Paulo, né? E quando eles falaram, não, faz BO, tá, vai lá no IML, trataram como qualquer, não deram um conforto, um apreço, uma instrução de vida para uma pessoa que está passando por uma situação daquela. E quando eu cheguei no IML, o cara do IML me tratou como nada também, sabe? Não que a gente queira que alguém fique alisando nossa cabeça, né? Mas você está num momento de fragilizada, tá no meu... Você acabou de sofrer uma violência muito grande, né? Não, você está... a humilhação maior que da minha vida, né? Você é vítima, né? E aí foi ali que eu vi o que estava acontecendo. Quando eu voltei para casa, eu tomei um banho e comecei a ver meu rosto daquele jeito, inchou de uma tal forma que estava explodindo, assim, sabe? Meu Deus, quem vê nas redes sociais, né? Vocês coloquem aí Milka Borges, vão ver o meu rosto como ficou. Eu tentei relatar as etapas, né, de como foi. Mas até então eu não tinha raciocínio, eu estava dopada de remédio para tirar a dor. Os médicos falaram, põe um gelo aí e toma remédio. Foi isso que me falaram. Na época eu estava treinando muito, estava fazendo... Eu sempre gostei de treinar tal, e fazer esportes. Então eu estava com um metabolismo bem acelerado, sabe? Eu creio que isso me ajudou muito, a minha recuperação. E no terceiro dia que eu estava aqui, na minha casa, eu fiquei 3 dias sozinha,
Essas pessoas que estavam comigo me ajudavam, davam comidinha para mim, trazia comidinha aqui para mim, sabe? De alguma forma. As pessoas que estavam com você naquele dia te Só que deram a minha um amiga apoio. minha amiga da Austrália já estava voltando já também, né? Ela não mora aqui? Não mora e tal. E aí, com isso, no terceiro dia, a minha irmã chegou e falou, meu Deus, o que é isso no seu rosto? Ficou em choque, achou que eu tinha caído de algum lugar, não sabia o que tinha acontecido. Falou, meu Deus, o que foi? Ligou para essa minha amiga, perguntou, né? A minha amiga explicou. Uma outra amiga minha que é advogada virou para mim e falou, Milka, eu fiquei sabendo o que aconteceu, eu mandei uma foto para ela, ela ficou em choque também, falou, meu, você tem que relatar, você vai ter que falar o que aconteceu e expor. E aí que eu fiz um vídeo, esse vídeo aí foram de uns 12 minutos, viralizou na internet de um dia para o outro, eu coloquei 10 horas da noite, uma terça-feira, né, isso aconteceu no sábado, na terça-feira que eu coloquei na internet, de um dia para o outro viralizou. E aí começou turbilhão de mensagens de pessoas que estavam no banheiro, que viam o que aconteceu, que não acreditavam que estava acontecendo e queria me achar, mas não sabia quem eu era. Então, várias testemunhas vieram, muitos advogados, porque eu não tinha advogado nenhum, né? Fui lá por conta própria. Muitos advogados querendo me assessorar. Um deles me assessorou na época, tal, que foi o doutor Pantaleão. No começo. No começo. E depois a doutora também, Carolina Fishman, que foi a doutora que me deu toda uma estrutura de... Que aí fez o acompanhamento depois do caso com você. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, só pra gente... Você deu um grande overview de todo... É um grande problema, não é só a violência física que você sofreu, Não. mas tem outras violências aí que são muito importantes e elas precisam ser comunicadas. Porque uma pessoa que é agredida dentro de um estabelecimento comercial, esse estabelecimento comercial, ele precisa prestar socorro. Sim. Entende? Qualquer coisa que aconteça, por exemplo, vamos pegar o caso aqui de novo da Boate Kiss? Vamos. Né? Por que os donos da Boate Kiss, eles foram, né, responsáveis por tudo que aconteceu e eles entraram na questão do dolo eventual? Uhum. É a mesma coisa. Se eu tenho um estabelecimento comercial, pode ser um restaurante, uma boate, um bar, eu vou receber pessoas, eu preciso garantir que essas pessoas estejam seguras. Uhum. E lógico, não é a intenção do dono daquele estabelecimento que nenhum dos seus clientes se machuquem. Mas pode ser que aconteça, vamos dizer que uma desavença entre eles, o estabelecimento precisa lhe prestar socorro. Então, quando esse estabelecimento não lhe presta socorro, não é nem um alerta amarelo, é um alerta vermelho. Esse é um lugar que as pessoas não devem frequentar. Não. Porque é uma questão, inclusive, de empatia. Você estava lá, você foi agredida, você podia, né, dependendo se o corte fosse um pouco mais profundo, como você falou, se pegasse essa sua região do pescoço, você poderia ter morrido. Você estava tendo ali, né, uma hemorragia externa e interna. Ou seja, não chamaram os paramédicos, não chamaram a polícia, não te levaram para o hospital, não te prestaram socorro. Isso é muito horrível, Milka. Independente do que essa mulher fez, sim, essa mulher que teve esse ataque insano, sim, né? Essa pessoa siderada, uma pessoa descontrolada, porque esse tipo de pessoa não pode frequentar, né, ambientes sociais. Ela precisa, né, ficar num lugar bastante afastado. Ela é uma ameaça. Essa mulher é uma ameaça. Ou seja, não se sabe por quê, é o que você falou, se ela usou drogas, se ela não usou drogas, ela fez o que fez. Agora, quando você sai sozinha, sem ajuda nenhuma, a polícia você só consegue procurar 14 horas depois, pelo seu relato aqui. Ou seja, não encaminharam, inclusive, a agressora para a delegacia, correto? Não. Na verdade, nenhum momento também, no próprio hospital, quando chega, isso tudo eu fiquei sabendo depois, né, como funciona,
que quando chega a vítima de agressão, como uma situação minha, ou baleado, ou de alguma forma, o policial tem que estar no próprio hospital, Exatamente. Aguardando e querendo saber o que está acontecendo ali, né? Para ir atrás, inclusive, dos agressores, ou da agressora, ou do agressor. Tudo isso foi eu mesmo que fui olhando, eu fiquei 14 horas, na verdade, acordada no hospital, olhando na internet, pegando o nome de todo mundo, tirando a foto de todo mundo e começando a fazer aquele dossiê. Porque tem uma coisa que você falou que é importante. Você teve a sensação de que ela poderia estar sobre o uso de entorpecente. Sim. Por isso que ela deveria ter sido levada, entendeu, automaticamente para uma delegacia de polícia, porque ela passaria por exames para saber se ela tinha usado algum entorpecente. Sim. Entendeu? Qual a quantidade de álcool que ela tinha no sangue. Porque tudo isso... Ela apareceu depois, na verdade, com um comprovante que ela não usou drogas, né? Mas até aí, para comprar e mil coisas, aí é né? Que tá. Tem pouca valia isso, não, né? Isso você precisa fazer junto com a autoridade policial. Justamente, na hora, né? Exatamente, porque tem um período, né? Enfim, cada droga ela vai ficar no organismo do ser humano por um determinado período. Você tem uma janela de tempo ali. Ou seja, tem muitas coisas erradas, inclusive com o estabelecimento. A gente tem ali o estabelecimento de não te prestar socorro. E por namorado do seu dono, né, do restaurante. Então, imagina, olha que absurdo. Na verdade, o namorado tentar dar bicuda na porta para bater em mim. Ou seja, ele também é um agressor, não é? Porque essas duas pessoas deveriam ter sido levadas para uma delegacia de polícia para que, né, fossem ali, enfim, interrogadas, passassem também por exame de corpo de delito, para que, né, fosse avaliado o número de álcool no sangue, se usaram algum tipo de entorpecente, porque, assim, você realmente foi abandonada. É muito triste isso. Realmente eu me vi sozinha ali, foi na dependência total de Deus, assim, eu estava procurando sobreviver, sabe? E quando eu fui no médico, quando eu falei, não, vamos, que eu quero ir para Barueri, que ali é mais fácil para eu poder transitar e conseguir algum benefício possível, mas não tive nada. Realmente eu cheguei no fundo do poço, né? Eu cheguei no limite de um ser humano ali que Mas você sabe falou. o que acontece, Milka, até para a gente passar aqui para as pessoas, como um alerta, sabe? Quando isso acontece, e eu sei que você estava ali lutando pela sua vida, né? A gente precisa chamar o resgate. Porque o que acontece? O resgate, ele vai tomar todas essas providências. Sim. Inclusive, o resgate chama uma viatura da Polícia Militar, Então. que teria, sabe, fechado ali o local. Que não tenha uma próxima vez na vida. Não, sim, mas até para que as pessoas... Né? A gente ouviu, teve um outro caso uma vez, num outro estabelecimento aqui em São Paulo também. Então, para as pessoas saberem, aconteceu isso, chama o resgate. 192, liga para o 193, para o Corpo de Bombeiros e liga para o 90 também. Tem que acionar os três simultaneamente e ver, e no seu caso, como é muito grave, né? Eles dão prioridade, eles passam na frente. Olha, a pessoa está com o rosto todo sangrando, está ferida, a gente não sabe se ela corre, né, risco de morrer. Então, ele vai chegar lá rapidamente. E aí o resgate vai tomar todas essas providências, vai levar para um local onde você possa ter um melhor atendimento, né? Mas vai tomar as providências ali, naquele estabelecimento. Eu vejo muito, né, hoje, muitas pessoas relatam as coisas para mim e não sabem o que fazer. Realmente falam para mim, Milka, o que eu devo fazer, tal. Eu não tinha uma estrutura de conhecimento, jamais passou pela minha cabeça que eu iria viver uma situação como essa. E realmente me instruir, né, com as precauções ou o que poderia ter feito depois que aconteceu. Então muita gente vem falar assim, Milka, o que eu devo fazer? Aconteceu isso, 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 eu tô com medo dele me matar, ou eu tenho medo de expor porque o agressor é uma pessoa famosa e poderosa na cidade. Então, assim, tudo isso você vê que as pessoas se mantêm reclusas e não expõem os seus problemas ali pro medo mesmo. Né, do agressor realmente vir a
Hoje tem prejudicar ainda mais, né? uma coisa boa que foi aprovada a lei, né, que obriga bares, restaurantes e boates a prestar, né, socorro imediato para as vítimas de bom, violência, as mulheres, né? Então foi uma Sim. lei que foi aprovada agora há pouco pelo nosso governador, o atual Sim. governador, obrigando, ou seja, bom. esse estabelecimento, ele não pode, quer dizer, ele já não podia antes. Agora então, porque entendeu? O tamanho do problema só vai aumentando. Você quer ter um estabelecimento comercial, quer ter um bar, um restaurante, uma boate, você precisa fazer desse ambiente um lugar seguro. Com certeza. Agora, sabendo que o dono do restaurante é um agressor, é um absurdo maior ainda. Justamente. Esse restaurante ainda funciona? Funciona e tá super... E é do mesmo dono? Do mesmos donos. Que horror. Funcionam tranquilamente, eles não deram nenhum retorno, não deram nenhuma assessoria. Todos os tratamentos posteriores foram, né, recursos próprios, pessoas que aí se sensibilizaram com a situação e me ajudaram. Eles nunca lhe prestaram Nada. qualquer socorro? Minha irmã ligou para ele, para o pai, né? Falou, como é que você pode? Você perdeu uma filha por erros médicos, você sabe o que é injustiça e não poder fazer nada se eu age de uma forma dessa, sabe? E o que ele respondia para sua irmã? Ele falou assim, a sua irmã quis se expor então na justiça, então ela vai ter que pagar por lá. Ah, ainda está te ameaçando? Não, imagina, já tive muita ameaça. Ou seja, ele Muita só vai, ameaça. como você foi procurar, né, a justiça, que é o lugar correto, quando acontecem as injustiças, aí ele começou a te ameaçar que então você só vai receber através da justiça. Isso. E aí vieram dentro de uma estrutura de que tinham me prestado socorros, que tinham querer fazer um acordo para me dar, sei lá, R$1.000, R$2.000 por mês lá para eu ficar calado, entendeu? E eu falei, não, né, como assim? E justamente por isso que eu até troquei de advogado, tal, porque isso não existe, entendeu? Era uma situação que muita gente estava me vendo, me recuperando, porque quando aconteceu, no terceiro dia que eu falei para você que viralizou e todos os recursos começaram a vir, pessoas, o que eu tinha que fazer, porque eu estava perdida, sem saber o que fazer. Isso, na verdade, eu estava aqui sentada na minha casa, eu tive um encontro muito grande com Deus. Né? Ali Deus falou muito com voz audível no meu coração mesmo, falando, filha, eu sei onde é que estava seu coração, você não mereceu isso, porque até então eu estava achando que eu merecia aquilo. Que triste. Então, quando eu ouvi essa voz falando que eu não merecia, que ele sabia onde é que estava meu coração, então ali me deu um poder muito grande de não desistir. Foi isso que todo dia eu escolhi não desistir. Mas eu fiquei dias, meses na minha cama, deitada, sem querer fazer nada. Eu não saía dessa casa. Muito duro que você Foi passou. muito pesado, foi muito pesado. Eu tive toda a estrutura de pastores, né, psicólogo, psiquiatra, coaches que me ajudaram a não desistir mesmo. Eu tive um suporte muito grande, eu sou muito grata a cada um. Foram muitos anjos, né? O Buco Maxilo, que me atendeu também, voltou das férias para me atender. O doutor Beto Pinteri, que é um dos melhores do Brasil, e viu aquilo, expeliu muita coisa. Né? Depois passei por cirurgião plástico, tudo. E assim, cada tratamentinho aqui não dá nem para mensurar quanto que eu gastei. Né? Mas já não. E o próprio delegado via meu rosto assim, falava, não, isso é lesão leve, é tranquilo. E começou o delegado falava isso? Falava. E Deus tirou o delegado e toda a delegacia da estrutura. E é o que eu falo, quando você está agindo certo, se seu coração está no caminho certo e você está com as suas atitudes, mesmo se você tiver caído dentro de uma cilada, que você caiu dentro de uma cilada que armaram para você, né? que aquilo ali te colocou dentro de uma estrutura de um cenário de violência, de um cenário de agressão, de sofrimento, mas você sabe que você tem um Deus que vai te guardar e vai te cuidar. O seu nome vai ser colocado onde tem que ser colocado. E aí que eu vi, eu estava no meu quarto, sozinha aqui, chorando, como eu já repeti 1000 vezes. Pessoas no aeroporto foram atrás da menina e deles, que eles fugiram, né? Eles foram para Milão. Logo depois do ocorrido, eles... Foram para Itália. Os dois foram para a Itália. Então a galera correndo atrás dele no aeroporto, indo atrás
de policial, né, das polícias para poder prender eles, só que eles estavam dentro da lei deles, né? Eles tinham prestado um depoimento antes de viajar, falaram que fizeram isso porque já estava com a passagem comprada, enquanto eu estava aqui, derramadas em lágrimas e humilhação, o pessoal foi para passar as férias em uma estação de esqui na Europa, na Itália. Só que toda a Itália, eu conheço muita gente também, né? E muita gente que eu conhecia passaram a divulgar o que aconteceu. Então a Itália inteira estava sabendo que eles estavam lá. E gente na própria estação de esqui sentava e tirava foto dela tomando um chopp. Tranquila. Tranquila, assim. Então é o que eu falo, né? Quando você está dentro de uma estrutura de verdade na sua vida, você não tem o que temer. Eu comecei a colocar isso dentro do meu coração. Falei, então todos os versículos bíblicos se fizeram real, né? Que tudo posso naquele que me fortalece. Eu não quero me esquecer, você sabe que você também tem direito ao dano estético, né? Você sabe disso. Então... Independente do ressarcimento civil que você tem Sim. direito, você tem direito ao ressarcimento estético. Dos procedimentos que eu fiz, não, né? De tudo, não, do estético, da sua face, do quanto isso lhe causou um prejuízo. Sim. Tem uma advogada, uma jurista muito boa, ela escreveu um livro sobre isso, que é a doutora, que é a Teresa Ancona Lopes. Eu vou passar o link depois para você, porque assim, eu acho que só existe uma maneira de você parar com esses agressores. Tem que doer no bolso, sabe? A punição tem que ser forte. Independente, lógico, dos crimes que eles tenham cometido, mas existe uma questão aqui civil, dos prejuízos que essas pessoas lhe causaram. Sim. E não foram poucos. Não só estético, né? Mas também de não poder trabalhar. Exatamente. Né? De uma estrutura aqui que você realmente fiquei né? Congelada na minha vida ali, parei. Você fica em pânico num determinado período de tempo. Eu saía na rua, todo mundo sabia quem eu era. Eu entrava no meu Instagram, não sei quantas milhões de visualizações. E as pessoas querendo saber o que aconteceu com você, você tem que explicar. Sim. E assim, muita gente achou que porque eu tomei uma proporção de visibilidade, que que agora eu fiquei famosa, que eu estava me achando por causa daquilo. Ninguém quer ficar famosa com isso. E uma situação dessa. Então, assim, minha irmã me ajudou muito nesse período, foi a pessoa que deu toda a assessoria com a imprensa, né? Que ela é jornalista, sabia como lidar com isso. Minha mãe não estava aqui na época, ela estava em Recife também, passando por um período lá de férias. Então, eu tive realmente uma estrutura, estava dopada, não falava, eu não queria fazer nada. Não conseguia trabalhar. Não conseguia trabalhar, mas com isso Deus foi me dando força. Falou, você não pode ficar aí. Aí eu comecei a receber um monte de mensagem de gente que estava sofrida, que aconteceu a mesma coisa, que levou copada, garrafada, facada, ácido. E todo mundo me perguntava o que eu tinha feito para que aquela proporção que aconteceu comigo não ia acontecer com eles mais. Acho que eu fui realmente privilegiada, no meu caso, ter tido uma proporção de visibilidade, porque... Você conseguiu trazer visibilidade para o que aconteceu com você? Não, eu nem me ponho eu conseguir, porque eu não consegui nada, eu não tinha força para nada. Não, sim, as pessoas te ajudaram, essa rede de apoio. A rede de apoio, e justamente por eu ser de Alphaville, né, trabalhar com um público de alto padrão, ser uma corretora de imóveis, ela ser modelo, Jockey Club... Essas linhas de acesso, de visibilidade, foi isso que trouxe os ingredientes da história. Mas você pega as pessoazinhas lá, que às vezes estão na sua própria casa sendo agredida, né? Pessoas mais humildes. Não, ela teve dinheiro para resolver, por isso que ela teve visibilidade. Não, eu passei por tudo que todo mundo passou. Eu sei cada etapa do sofrimento. Você entendeu? Você ainda teve uma dificuldade enorme, que você não recebeu qualquer ajuda e socorro, e não sabia naquele momento de desespero o que fazer. Sim. Por isso que a gente diz, quando você está ali do lado de uma vítima, a primeira coisa, porque coitada, a vítima ela não consegue nem pensar. Sim. Ela está ali no sofrimento. A gente precisa ajudar e pensar pela vítima. Então, tem que chamar o resgate, tem que chamar o corpo de bombeiros, tem que ligar para a polícia, tem que fazer um banzé. Um limão com a limonada. Exatamente, uma limonada tem com limão, que o pessoal fazer um fala banzé, muito, né? chamar todo mundo, entendeu? Porque se isso tivesse sido feito, a polícia teria encaminhado os dois para a delegacia, eles teriam, né, sido obrigados a
fazer testes para saber Sim. se estavam, né, usando algum tipo de entorpecente, porque tudo isso vai agravar o problema deles ali na frente durante o curso do processo. Mas é uma coisa que, tipo, eu me colocando nessa posição de ter vivido na pele, você não tem pensamentos de revidar, você só quer viver, sabe? É assim? você, entende? Você é a vítima ali, você precisava ter sido acolhida. Eu precisava. Isso que a gente diz, a gente precisa ajudar as pessoas que estão perto das vítimas, o que elas precisam fazer. Sim. Tem que chamar ali na hora. Não tem que pensar, porque a nossa ansiedade, a angústia me tira daqui, me leva para um hospital. Tudo bem, se você está vendo que a pessoa não está resistindo, não vai aguentar esperar a chegada do resgate, tem que pensar dessa forma mesmo. Sim. Mas, nas outras situações, tem que aguardar para que exatamente você pudesse... ter uma estrutura, exatamente, caminhar aí na punição desses agressores. Essas pessoas precisam ser punidas, Milka. Eu deveria ter feito isso. E a gente está falando em 2020, mas a gente está em 2023. O que aconteceu durante esse processo? Eles foram processados? Então, foi uma luta árdua até agora. Eu, minha advogada, diariamente, semanalmente, indo para a delegacia, Ministério Público, indo nas imprensas, né? Por um período eu parei, acho que faz mais de um ano e pouco que eu não dou entrevista para ninguém. Eu estou retomando aqui com você, que eu me senti... Tem que dar muitas, Me viu? senti confortável, na verdade. Que bom, obrigada, meu. Porque você tem que ficar vivendo com esse fantasma. Você tem que se... Sabe? a Além de você revitimização. É que eu tô de maquiagem, tá? Mas todo dia eu tô vendo o meu rosto, aquela marca, né? Hoje eu vejo como uma marca realmente da promessa que Deus tem para minha vida, que é ajudar as pessoas. Mas é muito difícil, entendeu? É muito duro, Milka. Você ficar, E assim, eu vou contar para as pessoas como é que eu te conheci. Te Sim. conheci num momento muito especial. Sim. Conheci a Milka no lançamento de um instituto da promotora Celeste, que é o Instituto Pró Vítima. É um instituto que foi idealizado e pensado para ajudar as vítimas, né? Sim. Porque quando essas coisas acontecem, né, a gente vê que o sistema, ele ampara, né? Assim, não vou dizer se está certo ou está errado, eu não quero entrar nessa seara. Mas o criminoso tem muita estrutura, muitas vezes. E as vítimas não têm estrutura nenhuma. As famílias das vítimas têm menos estrutura ainda. Sim. Então, foi pensando nisso que essa promotora criou o instituto e eu conheci a Milka lá. Nós estávamos lá, é verdade, eu fui convidada para estar no dia da inauguração do instituto, foi bem bonito. E aí conheci você me contou a sua história, eu falei, não, a gente precisa falar mais da sua história. É muito difícil, a revitimização é muito doída, mas eu acredito, né? Eu faço terapia há muitos anos também, Milka, na cura pela palavra. A gente acaba se curando quando a gente fala. A gente precisa colocar isso tudo para fora, inclusive para encerrar esse ciclo. Sim. É lógico que a gente sabe que ainda tem um processo, né? Todo processo, principalmente o civil, é um casamento. Com uma parte que você não quer, né? Entende? Porque você tem direito, sim, a ser ressarcida por tudo isso, por prejuízo que você sofreu, sem mencionar a questão do dano estético, que vamos abrir aqui um parênteses muito grande, que você também tem direito, e a questão penal, porque são pessoas... Gente, que pessoas são essas? Como é que uma pessoa, um agressor, tem... E é um restaurante, né? Não, e é o que eu digo, eu falo, olha, por mim eu não passaria por isso, né? Não desejo o que eu sofri na pele para ninguém. O que eu puder ajudar as pessoas. E assim, eu tive que ter uma estrutura para poder responder. Muitas pessoas começaram a me seguir, muitos relatos de sofrimento. E você vê como o ser humano realmente é falho, né? Mas também, da mesma forma que eu fui ferida, né, por uma pessoa, Deus foi tão bondoso comigo que mandou milhares de outras pessoas para me abraçar com amor, com compaixão, com misericórdia, que trouxeram aí toda essa estrutura que eu precisava para poder me restaurar e estar me restaurando, porque é um processo diário, né, de construção, de reconstrução da sua vida. Eu falo que minha vida é marcada num antes, num depois. Hoje eu sou muito mais madura,
né? Eu sei que hoje eu tenho um propósito nessa terra e isso diz respeito a ajudar pessoas, né? A realmente doar o que um dia foi a minha maior dor, como forma de realmente trazer cura e vida para outras pessoas que estão passando pela mesma situação. É a transformação, né? Quando a gente consegue Sim. transformar algo muito ruim em alguma coisa boa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Milka. O que aconteceu com esses agressores? Eles estão... Eles continuam com as suas eles vidas? casaram recentemente. Eles continuam com as suas vidas? Estão Os dois respondendo... casaram, né? Fizeram uma festa gigantesca aqui em São Paulo. Todo mundo me relatou. Desejo felicidades. E o que eu posso falar é que eles continuam vivendo as suas próprias vidas, fazendo as coisas que tem que ser feitas. Mas existe agora um processo em curso, é isso? Tem um processo que ela foi indiciada como lesão gravíssima, com 2 agravantes, que uma dessas lesões uma desses agravantes é quando não há motivo, por motivo torpe, né? E também por eu não conseguir me defender, né? Então ela me agrediu. Possibilitou a defesa da vítima. Isso. E a parte criminal agora, isso foi a parte criminal. Na parte civil, ela tinha alegado pobreza, né? E para pedir a justiça gratuita. É um absurdo, essas pessoas debocham da justiça. E ela tem aí ocultado o endereço, né? Então a gente não consegue chegar com a intimação, tem que chegar a uma etapa grande, árdua, dos oficiais de justiça estarem indo na casa, nos endereços que ela dava e não está mais lá. E com isso... Mas ela casou com ele, é isso? Casou com ele. E ele é dono desse restaurante? Foi uma baita festa na Nossa Senhora do Brasil. O pessoal sabe quanto que custa para casar na Nossa Senhora do Brasil, né? Custa muito dinheiro. E a pessoa alegar pobreza... É um deboche. Não, mas se eles continuam com esse estabelecimento comercial, eles são casados agora, né, já é um bom começo ali, né? Eu não sei como é que funciona isso, né? Eu digo que toda maldição que foi jogada contra a minha vida, literalmente, através de um copo, se tornou em bênção. Porque eu sei que o que... Você nunca falou com ela? Nunca falei. Ela nunca lhe procurou? Não. Ela nunca pediu desculpas? Não, pelo contrário, ela falou que ali que pegou o primeiro objeto que estava na frente dela e jogou para se defender. Mas por ter ela ter agredido outras pessoas, eu vi que no caso já era corriqueiro dela, né? E todos os relatos de pessoas que conviveram com ela também me falaram essa questão da prepotência, né? De você sempre querer estar num destaque que não era seu. Ela falou que eu queria visibilidade e ganhar dinheiro em cima dela, entendeu? Eu trabalho desde os meus 6, 7 anos de idade, eu trabalho, sempre construí minhas coisas, nunca dependi de homem algum para poder ter o que eu tenho e ainda assim me julgou dentro dessa estrutura de querer fama, querer dinheiro, querer poder. Então, assim, foi muito além, né? A pessoa realmente não assumir um erro. Na verdade, a princípio ela assumiu, falando que pegou o primeiro, que jogou algo em mim, mas depois ela falou que não, que foi uma maquiagem, o vídeo que eu fiz foi uma maquiagem que eu fiz e que eu fui instruída a falar o que eu falei. Então... tem que falar para essa mocinha, né, que a narrativa dela é ruim, né? É muito ruim. Mas tem testemunhas, né? Ela sabe o que ela fez, né? Ela pode querer mentir, enganar algumas pessoas por algum tempo, mas ela não vai conseguir enganar o tempo todo, né? Ela sabe o que ela fez. Mas assim, essa questão, né, do que causou isso aí, além de causar uma ferida externa e interna, né, que é difícil você apagar, justamente ter que fazer psicólogo, psiquiatra, acho que eu recomendo todo mundo a fazer sempre isso. E principalmente buscar em Deus, né, a sua identidade, saber quem você é, independente de estar destruída, acabada, porque hoje muitas pessoas me perguntam, né, Milka, o que você fez para poder estar com isso aqui? Que pomada que você passou? Né? E eu falo, gente, não é uma pomada, né? Primeiro que foi a cura interna, foi a liberação de perdão, foi realmente deixar ir. Quando você não tem mais como fazer, as suas forças não já chegaram no limite e não corresponde mais a você, as tomadas de decisões daqui para frente, realmente deixar na mão de Deus, que Ele vai fazer todas essas coisas, né? Então, eu tenho vivido a minha vida,
tenho levado, né, conforme eu posso, dado aí um pouco da minha contribuição em ajudar mulheres que estão passando por situações assim também, que estão em situações que não se veem mais aptas a viver uma vida diferente. Eu falo, olha, se eu cheguei naquele fundo do poço e consegui hoje, estou conseguindo, né, porque isso é uma escolha, né, diária de querer levantar da cama e falar, não, eu tenho duas opções, ou eu fico aqui e me afundo para uma depressão e morte, ou eu levanto e faço com que meu dia seja um dia bom e que eu seja uma bênção para outras pessoas e que minha vida não seja conhecida por um copo na cara, mas sim pela superação e pela, né, força que Deus me deu em estar aqui, né, E o que você levantando espera a da bandeira. justiça? Eu espero que realmente isso seja um marco para a sociedade e que pessoas que um dia passaram pelo que eu passei também possam ter hoje um exemplo a seguir de uma pessoa que não desistiu e que foi realmente lutou para que a justiça não fique aí realmente levando dentro de uma estrutura banal, banalizar a violência, banalizar a humilhação, a morte. Então, muitas coisas eu pretendo fazer ainda. Eu estava primeiro me curando, me fortalecendo, para eu poder, né, aquela coisa, põe a máscara em você para depois você colocar a máscara nas pessoas. Então, a ideia é fazer leis realmente que possam estruturar e ajudar pessoas que passaram pelo meu mesmo problema, toda essa etapas de processo que eu passei, desde sair de um restaurante sem uma estrutura para te ajudar, até um hospital sem estrutura também para te auxiliar, uma delegacia sem um acalento, um afeto para poder te instruir, que é a justiça, é a polícia, é o poder maior que poderia estar ali te conduzindo para o que você precisa fazer. O IML, que é totalmente insensível, pelo menos no meu caso, entendeu? Não estou generalizando todo mundo. Mas recursos que possam trazer vida para essas pessoas. Estética não é banal, entendeu? Tratamentos estéticos é muito caro, o hospital não tem isso, né? Só que estética é fundamental para uma situação como essa, para tantas outras situações, né? Sim, e para eles, o que você espera que a justiça faça com esses agressores? Então, eu acho que eles têm que parar, né, de justamente tratar as pessoas como um nada, como uma pessoa sem valores, né, porque não foi só eu, não foi só comigo que fez isso, eu não fui uma exceção, isso já aconteceram, foram vários relatos de pessoas que já sofreram na pele o tratamento que eles já sofreram. Então, assim, é a soberba, dar uma diminuída, tirar esse orgulho, trazer um pouco mais de humildade no coração dessas pessoas, que realmente eles possam ter um encontro com Deus e saber o que é a justiça divina, né, principalmente. Essa não falha. Não, essa justiça não falha. E se você não se humilhar e não confessar os seus pecados, jamais você conseguirá ter a cura deles. Então, espero que eles possam olhar, se autoanalisar, ver se há neles realmente um caminho errado e trazer à luz, expor e não ser refém deles mesmos, porque quando você expõe os seus erros e pede ajuda, você tem como ser curado. Mas se você acha que não, está tudo certo, que eu não tenho nada a ser resolvido, eu sou muito autocrítica. Depois que aconteceu isso comigo, eu analisei todos os meus caminhos, dei todas as análises, eu não queria nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É uma situação que eu levo na minha vida, que é justamente tudo que depender de mim, a ser consertado, a ser resolvido, eu vou resolver. Eu não vou ser capacho nem vítima de ficar, ai, coitadinha de mim. Não, eu vou realmente ir da frente, né? Tem um lema que fala, se torne um furacão para o furacão que está chegando na sua vida. Porque é só assim que você vai conseguir combater ele. Se você ficar ali paradinho, esperando o furacão, ele vai te engolir e vai te comer. Exatamente. Agora, mas se você se torna um furacão, para aquele furacão ali, você vai conseguir, né, ter uma quebra de força ali e conseguir passar por essa tempestade. Milka, parabéns pela sua garra, pela sua força, por não ter desistido. Obrigada. Eu acho que é muito importante que você continue ajudando as outras vítimas também. Isso é um processo também de cura sua, também te ajuda a se curar. Eu acho que e é muito importante que você fale, não só você, mas
qualquer vítima precisa falar, porque quando uma vítima fala, ela ajuda muitas outras vítimas a saírem, sabe, desse lugar escuro, difícil, que parece que não vai ter fim. Né? Então, quando uma vítima sai, ela ajuda a outra vítima, e essa ajuda mútua que transforma, né? Eu sempre digo, né? Esse círculo vicioso num círculo virtuoso. Né? Então, o que você faz é muito importante. Eu acho que a gente aqui, a gente só dá voz para você, para que você possa falar com essas outras pessoas. A gente conversou hoje aqui com a Milka Borges, vai ficar aqui também as redes sociais da Milka. Quem quiser apoiar, ajudar, eu sei que a Milka vai dizer que será sempre bem-vindo, não é isso? Sim. Ou bem-vinda. Tem muitas e lembrando pessoas. que a Milka não merece mais sofrer. Então, entrem para trazer boas palavras e apoio para ela, que é isso que eu acho que uma vai ajudando a outra. Não é verdade, Milka? Com certeza, é o que eu mais quero, né? Poder aí ser um instrumento, né? De vida, de bênção. A gente aqui do nosso lado vai ficar acompanhando seu processo. Eu aqui vou ficar na torcida para que eles sejam condenados, que tenham alguma condenação, né? Para que isso seja aquela, sabe, aquela freada completa, para que eles parem, entendam que existe justiça sim. Eu espero também que você receba toda a indenização civil que você merece por tudo que você sofreu. É o mínimo, isso é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Sim. E a gente vai acompanhar o teu processo. E sempre que você quiser falar, você sempre sabe que é muito bem-vinda. Vou manter vocês informados. Isso aí. Vai ficar aqui também as nossas redes sociais para as pessoas. Quem quiser falar conosco, falar com a nossa produção, mandar sugestões, sabe que serão sempre bem-vindos, a gente está sempre aí de portas abertas. Os seguidores possam também seguir vocês e acompanhar outros casos, né? Com certeza, que a gente cria aí um círculo de autoajuda entre as pessoas. Um ecossistema do bem. Do bem. É isso aí, gente. A gente espera vocês na próxima semana.